Boa noite. Aqui é o Izzy José Leite, sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelação. Estamos iniciando mais uma live. Essa é uma live super especial em que eu vou contar com a ilustre presença do seu Paulo. Seu Paulo, né, daqui a pouco ele chegar, a gente vai começar esta live que tem como tema, né, mente sã, corpo são. A gente vai abordar essa temática. Eu gosto de, primeiramente, sempre agradecer a todos os profissionais que permitem com que nós possamos realizar esses trabalhos dentro do conforto do lar, certo? Então, agradeço profundo a todos esses profissionais. Vamos aguardar, então, o seu, o seu Paulo chegar para a gente poder conversar com ele. Para quem ainda não me conhece, então, eu sou psicólogo, sou facilitador de constelação, e a gente trabalha nessa linha. As minhas lives, elas são sempre, né, fulcradas, né, embasadas, né, nos trabalhos das constelações familiares. Então, é um bate-papo que a gente vai fazer, né, assim que o seu Paulo entrar, a gente pode conversar mais sobre isso. Então, a temática vai ser essa, tá? Mente sã, corpo são. Vamos dar uma pincelada sobre isso. O seu Paulo é um especialista, é o bambambam. Eu diria da minha parte que é o maior especialista em plantas e ervas medicinais. Aí, seu Paulo já acabou de chegar. Seu Paulo acabou de chegar e a gente vai poder conversar. Só aguardando ele. Olha, seu Paulo, Olha, boa noite. Como você está? Tudo bem? vai ficar bonitinho. Chique, chique no último. Quase chique. Acertar como é que chama o negócio? Muito bem. Colarinho. É. Isso, muito bem. Eu sou fã incondicional do seu Paulo, conheço já há um bom tempo, tenho uma profunda honra, uma profunda gratidão pelo trabalho que ele faz. Seu Paulo é o, como eu estava falando antes do senhor entrar, é o Bambambam, Bam, Bam, é o maior especialista aqui em plantas e ervas medicinais do Brasil. É reconhecido internacionalmente, pessoal. Eu diria até que ele é mais conhecido lá fora do que aqui dentro, É, né? tudo bem. E tem todo um trabalho voltado para essa área, né? Seu Paulo tem um espaço muito gostoso em Salisópolis, onde a gente faz também trabalhos de constelação. Tá? Ele abriga o nosso trabalho lá e é muito bem receptivo e o trabalho faz muito sucesso. Então, nós estamos aqui, tanto eu como o seu Paulo, para a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática, né, seu Paulo? Né? Mente sã, Boa, corpo sã. boa noite, né? Tem que falar boa noite primeiro. Mente sã, corpo são. Eu acho muito importante nesse momento que a gente está vivendo manter o nosso equilíbrio emocional, cultivar bons pensamentos, melhorar a nossa condição astral. Então eu falo para as pessoas cante, né? Cante, brinque, conte piada. Daí o cara fala assim, mas eu não sei cantar. Eu falei, canta alguma coisa, parabéns para você. Mantenha a sua energia positiva sempre elevada. Isso é fundamental para que você consiga transpor as dificuldades que parecem muitas vezes intransponíveis aos olhos normais. Exatamente. Né? Manter a alegria, manter a vivacidade, manter a felicidade é que nos permite continuar, apesar, né, de toda a crise que esteja ocorrendo, né? Exatamente. Nós, eu, você e uma boa parte das pessoas que estão com a gente aqui, nunca viveu uma situação de guerra, nunca viveu uma situação de dificuldade extrema, de terremoto, de furacão, e de repente parece que está acontecendo tudo isso de uma vez só, para a gente ter a oportunidade de conhecer também esse lado. Eu e a Lia, nós estávamos conversando hoje à tarde, que eu vivo num lugar que é um dos melhores lugares do mundo. Agora falo assim, mas aqui não tem o progresso, mas se o progresso for nocivo, é melhor não ter o progresso. E, na Verdade. verdade, o que acontece? A gente tem que trabalhar, eu em sintonia com a natureza, porque para quem não nos conhece, Paulo das Ervas e a Lia,
nós plantamos, processamos, comercializamos, cuidamos das pessoas com muito amor, carinho e dedicação, respeitando o meio ambiente, respeitando os princípios mais básicos, mais sólidos, para garantir uma sobrevivência saudável, não só às pessoas, mas também ao planeta, né? Eu acho que é o momento que a gente tem que pensar não só na gente, mas no planeta. E a nossa luta é Exatamente. essa daí. Isso. E o senhor tocou um ponto muito importante. A maioria das pessoas tem a crença, tem a ideia de que só porque é tecnológico, só porque é da última moda, isso faz bem. E na verdade não é isso. Né? Nós temos, e a pandemia tem trazido muito isso, que é justamente aquilo que é simples, aquilo que é natural, é que realmente vai nos fazer melhor. Né? As pessoas enchem de coisas dentro de casa que na verdade nunca usam e só ficam esquentando a cabeça, né? Por trás dessas coisas demais, né? Já dizia Então, um ditado que aquilo que é demais faz mal. eu estava lendo um livro do médico chamado Manuel Lezaeta, é um médico chileno, e ele começa o livro assim dizendo: quanto mais você se distancia da natureza, mais você conhece a farmácia, né? A farmácia com pH, né? Porque você vai se distanciando de um pensamento puro, você vai distanciando da água pura. A gente precisa de água pura, precisa de ar fresco, precisa de uma brisa, precisa do calor, precisa do Exatamente. fogo, da terra. E muitas vezes eu percebo que pessoas que moram em grandes metrópoles não têm contato nenhum com a natureza, não têm contato nenhum com as plantas, não têm contato nenhum com os animais, né? A relação humano e os animais, né? É muito importante a gente estar frisando isso, porque você vai se percebendo que você não é o dono da natureza, você faz parte dela, você Você faz faz parte parte. da criação e você está em sintonia. Se desequilibrar, é, que seja alguma coisa na natureza, com certeza você vai sofrer as consequências disso. Mas o pensamento positivo, né, que é o ponto primordial que eu sempre levei na minha diretriz, eu sempre falei assim, eu não trabalho por contra, quem quiser ser contra, pode ser contra à vontade, vai fazer o que ele quiser, e eu vou trabalhar para aquelas pessoas que precisam, que querem, que desejam o nosso trabalho. Tá? Trabalhar com plantas medicinais, meu caro Isis, trabalhar com terapias integrativas, trabalhar com processo alternativo, que a gente fala alternativo, na verdade é o tradicional das pessoas. Trabalhar com Exatamente. a terapêutica tradicional do ser humano, que veio muito antes da medicina, veio muito antes da ciência. Essa terapêutica natural do ser humano, ela exige da gente uma elevação do padrão de pensamento e uma libertação dos dogmas. Eu sempre falo, livre-se dos Exatamente. falsos dogmas que geram sofrimento e colocam você na condição de objeto que vai sofrer as consequências. Exatamente. O senhor também coloca muito bem quando diz que assim, muito da loucura que a gente vive hoje em dia nas grandes cidades é justamente essa falta de conexão com a nossa natureza, né? Falta de conexão daquilo que nos faz bem. Então, as pessoas hoje em dia elas compram muitas coisas enlatadas, a comida é enlatada, a comida não é produzida, não tem o ar puro, a água já é totalmente tratada com bastante química. Então, aos poucos, a sociedade, que foi uma construção para o bem de todos, acaba fazendo com que a pessoa vá adoecendo cada vez mais, né? E as pessoas acabam ficando prisioneiras da cidade, né? Elas não conhecem nada além daqueles muros, nada além do concreto, nada além do asfalto. E a falta que faz você respirar um ar puro, a falta que faz você tomar uma água límpida, cristalina, a falta que faz você cheirar uma erva medicinal, uma erva, um tempero mesmo, colhido na hora, uma fruta colhida do pé, né? Isso faz uma falta muito grande, porque como o senhor falou, nós fazemos parte da natureza, né? Não podemos negar isso. Eu reforço aqui o nosso pensamento, né? Eu reforço aqui a nossa maneira de educar as pessoas para a saúde e a qualidade de vida,
que quanto mais a gente busca a natureza, ouvir o canto dos pássaros, ouvir o barulho das folhas, ouvir, sentir a fruta no pé, quando mais a gente gosta dessas coisas, mais a gente vai ter qualidade de vida. Daí eu falo assim, mas o cidadão Colocar o nasceu na pé no Avenida chão, né? Paulista, mora no 30º andar e ele não consegue ter isso. Então, o que que a gente fala para a pessoa? Aquele vasinho lá é origami que chama, né? As Isso, plantinhas em um vaso, muitas vezes elas ajudam a gente a ter essa proximidade com a natureza. Quando a gente se aproxima da natureza, a meu modo de ver, a gente passa a ouvir o nosso coração. A gente passa a ouvir o nosso coração. A gente fecha os olhos para dormir, abre-se o mundo, parece um Windows, né? Abre-se o mundo diante da nossa mente, mostrando novas oportunidades. Então, o dom da profecia que muita gente prega, né? A gente fala, porque tem o dom da profecia e tal, ele ocorre todos os dias com a gente quando a gente dorme. Quando a gente dorme bem, a gente sonha colorido, exatamente. com Isso detalhes, mesmo. riquíssimos em detalhes. E quando a gente dorme e sonha riquíssimos em detalhes, a gente consegue desenvolver, potencializar a nossa capacidade, quer seja de chefe de família, quer seja profissional, quer seja de liderança de qualquer setor da sociedade, porque nós conseguimos respirar bem, dormir bem, sonhar bem, e então quem consegue Exatamente. sonhar bem consegue projetar-se bem. A Isso. projeção da vida que queremos passa necessariamente por boas horas de sono, quando a gente se desconecta de todas as preocupações mundanas e se entroniza dentro do próprio ser para garantir uma perfeita reenergização e enfrentamento do dia a dia. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo nos meus grupos de constelação, principalmente no SUS, quando eu faço atendimento no SUS, é o seguinte, que é um círculo vicioso maléfico. Porque a pessoa passa o dia inteiro mal. Ela se alimenta mal, ela não descansa bem, ela fica cheia de preocupações, então ela passa o dia mal. À noite, ela se enche de informação, é televisão, é não sei o quê, é internet, ou seja, consequentemente, ela não dorme bem. Então, ela passou o dia mal e não dorme bem. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai cada vez mais adoecendo, porque no outro dia ela não vai estar suficientemente descansada, o corpo não vai estar em repouso para que ela comece uma nova jornada. Então, é um ciclo vicioso maléfico que as pessoas estão cada vez mais se intoxicando. É muita informação, é muita luminosidade, é muita porcaria que está entrando, né? Que a gente permite que entre dentro da gente, e nós não estamos conseguindo fazer com que essas porcarias saiam, né? É O uma excesso intoxicação de, que faz. o excesso de luminosidade ofusca a nossa visão, né? Escurece a nossa visão às vezes. Então, meu caro Isis, eu acho muito importante que a gente preste bastante atenção na respiração, no contato com a natureza, nesse parecer. Nós temos que aproveitar esse momento que eu estou vendo aí nas redes sociais. A turma dança, brinca, pinta a parede, faz comida, vira uma festa. E isso daí é muito importante. Eu acho que esse momento de recolhimento que a gente está vivendo também é necessário para que a gente possa reavaliar como que é a nossa relação com as pessoas. A palavra Exatamente. amor tem que sair do dicionário e tomar posse do nosso coração humano, do nosso sentimento, para que a gente consiga avançar sempre rumo a dias melhores. Isso. Isso mesmo. E como o senhor falou, nós que praticamos, né, uma terapia no sentido holística. Por que é chamada holística? Porque não enxerga somente a pessoa, só aquela pessoa que está sofrendo. Né? Quando a gente fala do termo holístico, significa que nós estamos tentando enxergar todo o quadro no qual ela está inserida. Né? Então, né, logicamente, a dor que a pessoa está sofrendo, mas como é que ela está se portando no seu vínculo familiar, no seu vínculo, né, profissional. Tudo isso compõe essa dor, que não é uma dor solitária. Né? A pessoa chega, de repente, lá para o senhor atender, ou chega comigo para atender, ela traz uma reclamação. Mas o que está por detrás dessa reclamação? Né? E outra coisa importante também a se ressaltar aqui é que, apesar de nós usarmos a denominação de
terapias alternativas ou terapias tradicionais, isso não quer dizer que nós estejamos contra, né, a medicina tradicional, muito pelo contrário, né? A gente faz um trabalho de complementariedade, né? De auxílio mesmo, né? Uma coisa vai reforçando a outra. E isso eu Essa... observo muito bem. Pode falar, Paulo. Não, pode falar. Pode falar. Então, isso eu observo muito bem, porque eu faço atendimento no SUS. E eu percebo que as pessoas que participam do meu grupo de constelação no SUS, elas têm, né, uma melhora gradual muito maior, uma recuperação e uma diminuição gradual do medicamento muito maior do que as outras pessoas. Tá? E a gente vê testemunhos, a gente vê relatos de pessoas que, a partir desse contato com a terapia da constelação, com as terapias alternativas, aquele remédio que de repente precisava demorar aí 3, 4 meses, né, a pessoa já vai conseguir se restabelecer, se reorganizar, né, emocionalmente, fisicamente, num prazo bem menor. Né? Eu foco bastante na questão da gente desconectar daquilo que julgamos negativo. Nem Isso. tudo que é negativo é negativo. Tem muita coisa que parece negativa, mas tem algo, um sólido, bom, que vai fazer a gente aprimorar o nosso ser. E quando a gente fala para a pessoa assim, desconecte de tudo aquilo que você julga negativo na sua existência, e a pessoa percebe que ela jogou fora toda uma carga que estava ali, que não tinha mais importância para ela, mas que ainda estava ali. Sabe aquela roupa velha que você não usa mais, mas tem dó de jogar fora? E você começa a mudar esse padrão. É muito importante quando você busca uma nova qualidade de vida, uma nova sistêmica de cuidado com a sua saúde, com a sua existência, que você realmente se descompatibilize de alguns valores que já não faz mais importante, entendeu? Eu tenho profundo respeito pelos profissionais de saúde aqui na minha Sim, com cidade, na minha região, que a gente tem um bom relacionamento, todo mundo consegue trabalhar junto, todo mundo consegue apontar o outro que faz bem feito, e esse companheirismo que a gente percebe, ele valoriza muito para que a pessoa venha com mais confiança, às vezes, em busca de uma informação, de uma orientação. Aí a pessoa me liga e fala assim, na minha casa eu tenho erva doce, para que serve? Eu falo assim para a pessoa, as suas crianças estão sempre resfriadas. Então você faz o chazinho de erva doce, dá uma xícara de chá de erva doce de manhã cedo e corrige o resfriado das crianças. A natureza coloca para a gente aquilo que a gente precisa. A exatamente. dádiva do universo, a dádiva de Deus, como queiramos dizer, essa dádiva ela vem de acordo com a nossa necessidade. Então, quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos o nosso corpo, a gente vai conseguir aprender a cuidar melhor desse universo, porque o nosso corpo é um universo muito complexo. E Muito. E a gente se maravilhoso. perdoar, eu falo a gente se perdoar, não tem que perdoar o cara que brigou com a gente, tem que perdoar a gente, porque deu a oportunidade dele brigar com a gente. A gente tem que se perdoar para a gente entender o que é que está acontecendo dentro da gente. E expandir Exatamente. aquele amor incondicional, então, que vai fazer a grande transformação aí até, talvez, como diz o pessoal, para a nova era, né? Eu acho que a nova era é todo dia. E sempre foi assim, sempre teve novidades. Mas a gente tem que aproveitar esse amor incondicional, aproveitar esses momentos que a gente está podendo se dirigir às pessoas, que está todo mundo ansioso para ouvir alguém, tá? A internet, o Exatamente isso. WhatsApp, o Facebook, toda essa rede social, ela aproxima as pessoas de tão longe, muitas vezes distanciam as que estão perto, elas acalmam as pessoas que são nervosas, deixa ansiosas aquelas que são tímidas. Ela faz Isso é verdade. um revertério dentro da pessoa. E quando a gente consegue perceber tudo isso e consegue ver se como é maravilhoso você poder estar a mais de 200 quilômetros de distância conversando comigo, levando essa palavra para milhões de pessoas aí pelo mundo afora. E para o senhor saber como que o senhor faz sucesso, eu estou vendo aqui que tem uma pessoa de Ariquemes, Rondônia.
O senhor é Então, reconhecido de exatamente, longe, eu só né? vejo longe, Longe. eu só vejo Pessoal, para longe, quem que é o não conhece o Marcano de Instagram, 1971. isso. Lá eu e Pra minha quem- esposa conhecemos o Sr. Paulo através do Chico Abelha. Você precisa conhecer o Chico Ó, Abelha aí. isso, O Chico Abelha exatamente. é um jornalista que trocou o jornalismo convencional pelo jornalismo cultural através do YouTube, né? Hoje ele já tem Uhum. quase 1 milhão de seguidores Eu e o conheço Chico ele. Abelha hoje está batendo grandes redes de televisão em termos de audiência, porque eu trabalho com mídia, lido com muita gente da mídia, e eu percebo que o Chico Abelha tem um retorno assim fantástico. Ah, É Chico Abelha, verdade. se ele não estiver nos ouvindo, um abraço. Quem está ouvindo eu falar para o Chico Abelha um abraço, mande um abraço para o Chico Abelha e fala para o Isso. Chico Abelha ser mais abelhudo. Exatamente. Para vocês que estão nos ouvindo, quem quiser fazer pergunta, tem um botãozinho aqui, né, com um sinal de pergunta ali. Você aperta e faz a pergunta que você quer, tá? O São Paulo tocou uma coisa também muito interessante. Na verdade, assim, tudo que o São Paulo está falando é assim, de grande interesse mesmo, né? Nós perdemos, de maneira a dizer, com essa loucura da cidade grande, os recursos naturais que estão à nossa volta, né? Antigamente, né, assim, nem tão antigamente assim, mas a gente tinha qualquer coisa, a nossa avó fazia um chá, né, como você falou, um chá de erva doce, né, um chá de hortelã, né, um chá de capim-cidreira, e tudo isso resolvia de maneira bem natural, bem gostosa, era mais aquele acalanto que a gente recebia, né, da nossa avó, dos nossos cuidadores, né? E hoje, a maioria das pessoas, como o senhor falou, nem sabe que isso existe, né? As pessoas não têm nem noção de onde que nasce, né, uma hortelã, de onde que nasce uma erva doce, né? Nós perdemos essa capacidade, né? Graças a Deus nós temos aqui o seu Paulo, que é especialista, né, que ele pode nos introduzir novamente, né, nessa seara de coisas que são simples, que você pode cultivar na sua própria horta É, e ter à disposição, né? Lembrando, por exemplo, que hoje nós estamos sob a ditadura, né, da farmácia, né? Mas como que começam os remédios, né? Os remédios começam justamente das ervas medicinais, né? Todo o tratamento que era destinado, no caso, ao homem, era feito de ervas, era feito de plantas. Hoje, a pessoa só conhece a farmácia, infelizmente, né? e conhece a porta da farmácia, né? Porque o supermercado, pelo menos, a pessoa tem aquela ilusão que lá no fundo do supermercado produz as verduras que a gente come. Que estão as gôndolas de verdura. E a farmácia a gente não viu onde que produz os remédios. Mas Exatamente. é muito interessante porque como que se procede um reconhecimento terapêutico, né, que chama a comprovação científica de um remédio. A comprovação científica de um remédio, ela vai começar lá na tradição das pessoas, lá no povo indígena, lá nas tribos da África, lá no colo das ervas, lá no fundão, lá no meio do mato, que vai começar a perceber os princípios ativos de alguma coisa que vai acontecendo, transformando, até que um dia chega no banco do cientista da universidade, para que lá um dia chegue a preço módico, vamos dizer assim, até a casa do paciente. Então, é um processo muito longo do chazinho da erva doce até chegar num xarope, numa cápsula, num produto lá no final. E esse distanciamento ele vai perdendo valores, porque vai se distanciando da natureza, vai sofrendo ação do tempo, vai sofrendo deterioração, vai sofrendo efeito de produtos químicos que tem que estar colocando para potencializar o princípio ativo, vai Isso. fazer uma transformação muito grande disso. E lá na natureza você tem tudo isso sim, à vontade. Eu lembro até de uma história interessante do rapazinho que estava passeando lá pelas terras do seu lado lá, e pegou o cara pescando na beira do rio. E falou pro cara assim, mas o que você está fazendo na beira do rio? Aí eu pesco, eu vivo da pescaria. Mas você pesca muito? Aí eu pesco uns 2, 3 quilos de peixe, daí eu vou na cidade, vendo, compro arroz, compro feijão, vou vivendo. E o senhor? Ah, não, a gente também em grande indústria, daí eu estava estressado, aí eu tirei umas férias e resolvi vir passear no Mato Grosso para pescar.
Ele falou, eu faço isso aqui no Mato Grosso todo dia, de maneira bem tranquila, né? Ah, mas o senhor devia potencializar o seu trabalho, comprar barco, colocar funcionários, montar um frigorífico. Para daí um dia que o senhor estivesse cansado, o senhor pudesse parar tudo assim e sair e falar, eu vou pescar lá no Amazonas e ficar sossegado. Ele falou, mas eu já estou pescando. Eu tô pensando, Então, exatamente. é esse distanciamento que a gente encurta quando vive mais próximo da natureza. Né? E indiretamente também, isso é uma das grandes causas das loucuras de hoje em dia. As pessoas não percebem aquilo que ela já tem. Fica correndo atrás do próprio rabo, né? Como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. A pessoa já tem toda a disponibilidade, mas ela acha que falta. Então ela fica sempre cobrando, fica sempre cobrando. Ah, por isso, por isso. E na verdade, se ela olhasse um pouquinho para dentro, né? Olhasse um pouquinho, como o senhor falou, dá uma respirada, dá uma descansada, dá uma relaxada e olhar para dentro das suas próprias potencialidades, né? Muito da loucura que as pessoas vivem já acabaria, né? Quando a gente estimula a nossa gratidão, eu fiz uma experiência muito interessante no começo desse processo de pandemia. E eu estava conversando e a gente tem que aprender a aprimorar a nossa gratidão. Você levanta de manhã cedo, agradece pela cama que acolheu durante a noite, pelo cobertor que te protegeu do frio da madrugada, agradece pelo cafezinho que você tomou com a sua família que fazia tempo que você bebia, e você desenvolver essa gratidão, que a gratidão é uma força que nasce dentro do coração, que vem, ela vem para a boca assim com a mesma energia que vem o vômito, né? Vem com tanta É força. Essa isso. gratidão, ela vai transformando a vida da gente. E tem muitas pessoas que perguntam assim para mim, às vezes, o pessoal tem essa preocupação, eu vou falar que é interessante, eles perguntam se o senhor faz tratamento espiritual? Não, tratamento espiritual está cheio de igreja que eu fazer, tem igreja, tem centro, tem benzedor, tem pastor, está todo mundo aí fazendo. Mas o tratamento espiritual, nesse caso específico da mente sã, corpo sã, que nós estamos focando aqui, Isso. é você ter gratidão com você mesmo. Exatamente. Você ter gratidão com a sua vida, com a sua existência. E o dia que você consegue ter gratidão com a sua existência, eu lembro de uma passagem que uma vez eu estava numa reunião de um grupo religioso, e a pessoa pegou e falou assim: se você tiver que ser um mendigo, procure ser o melhor mendigo da rua. Você vai Isso. enriquecer. Por quê? E tem um exemplo bem próximo meu aqui, que é uma indústria de reciclagem. É uma indústria de reciclagem. E ela começou a reciclar as latinhas de refrigerante em 1990, 91. O mesmo período que eu comecei com as ervas, eles começaram com a reciclagem das latinhas. Hoje eles são uma das maiores empresas de reciclagem do mundo. Então Olha, estava comprando lixinho rejeitado e transformou. Por quê? Porque ele via em cada latinha daquela gratidão. Olha, eu vou conseguir essas latinhas, eu vou distribuir o caderno para as crianças carentes, eu vou não sei o que lá, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E aquela coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje é uma das maiores indústrias de reciclagem que existe, né, próximo da gente aqui. E funciona por quê? Porque ele trabalhou a gratidão. Então, o que estimula o nosso pensamento positivo é ser grato. É você ter agradecimento constante por tudo que lhe ocorre. Ah, mas eu passei fome, daí eu comi uma mandioca desse tamanho, daí não passou mais fome. Então, eu sou tão grato porque a terra me deu uma tremenda de uma mandioca e eu consegui comer e saciei a minha necessidade orgânica de alimentação. Então, é a diferença da gratidão. E quando você começa a agradecer pelo seu trabalho, agradecer porque as pessoas estão te chamando de madrugada, de noite, qualquer hora do dia, da noite, você começa a despertar essa energia de gratidão em você, você vai começar a se sentir realizado, não apenas como profissional, mas você consegue ser realizado como ser humano acima de tudo. acima de tudo. Exatamente. A gratidão, né? E aí já tem um ditado que fala que é a prece, a única prece verdadeira é a prece da gratidão. Todas as outras são falsa prece, né? A É, prece negociação. verdadeira é a gratidão. É a única verdade, né? Porque você agradece.
como você falou, estar grato por tudo aquilo que está à sua volta, à sua disposição. Quantas pessoas agradecem esse mecanismo maravilhoso que está colocado à sua disposição, que é esse corpo, né? Quantas Muito pessoas importante. agradecem de ter os pés para caminharem para onde quiserem, de ter as mãos, né? De terem os olhos, a boca. Olha a perfeição de tudo isso. Então, a gratidão é que nos conecta muito, muito, muito grandemente conosco mesmo e com a nossa essência. E é essa conexão que as pessoas perderam. Tem um amigo meu, filósofo, né? Eu gosto muito dele. Outro dia eu vou fazer uma live com ele também, que ele diz o seguinte: depois que o homem, né, criou a privada e o supermercado, ele perdeu a capacidade de responsabilidade, né? E nem Porque como o senhor consciência falou, nenhuma. a pessoa vai no supermercado, compra o que ela quer e ela nem se toca do trabalho, né, que concorreu para que aquele alimento, para que aquele produto chegasse na mão dela. Às vezes ela paga R$ 1, R$ 2 por um produto, mas não sabe o quanto isso custou para chegar até ela. E É da uma mesma forma, determinada. né? Da mesma forma, depois que a pessoa vai no banheiro e aperta o botão da descarga, ela perde a noção daquilo que ela está causando no mundo, né? Exatamente. Então, a pessoa hoje está profundamente desconectada com tudo, totalmente perdida, né? E o índice de depressão, o índice de ansiedade, até o índice de suicídio tem aumentado de forma assim alarmante, né? Então, voltando à questão da gratidão, a palavra graça, né? A graça vem da gratidão, né? Nós somos agraciados todos os dias com ar puro, com o ônibus lotado de gente, o trem lotado de gente. Um dia uma pessoa perguntou assim para mim, por que o senhor anda de ônibus? Eu falei, porque eu gosto das pessoas. Mas como assim? Mas o ônibus está muito lotado. E daí? Tem muita coisa gostosa lá dentro. Eu gosto do ser humano. Eu falo isso para as pessoas. Eu trabalho com o ser humano porque o ser humano, além de ser uma coisa perfeita, maravilhosa, fantástica, eu gosto do ser humano. Se eu gostasse de mecânica, eu trabalhava com automóvel. Mas eu gosto do ser humano, eu gosto de entender o ser humano, de conhecer os seus medos, de conhecer as suas vontades, os seus desejos. Eu sou uma das poucas pessoas que consegue entrar dentro de uma mansão de classe A e dentro de um cortiço, dentro de uma favela, com a mesma, com a É mesma mesmo. maneira que eu Isso. trato o outro. Quem me conhece sabe disso. Então, por que acontece isso? Porque eu tenho prazer de trabalhar com a pessoa humana. Sabe aquela história que religiosamente fala? O ser humano, imagem criativa é imagem e semelhança de Deus. Se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma coisa maravilhosa desse tamanho, dessa profundidade, então realmente é maravilhoso o que a gente faz. Eu estava lembrando aqui da história da gratidão. Certa vez uma pessoa dotada de um estado depressivo muito grande, que não via mais beleza na vida, não sentia mais amor em nada que fazia, e que a intensidade dela era querer se matar. Eu pego uns casos meio assim que o cara quer se Sim. matar. Eu falo, mas matar resolve alguma coisa? Não sei Como é? se vale a pena. É verdade. Aí o que aconteceu? Eu vou conversar com a pessoa e ela começa a falar que ela tinha vontade de se matar, que a vida dela era uma porcaria, porque ela ficava a vida inteira fazendo rec, ela fazia tricô, e que o dono da empresa onde ela fazia tricô estava cada vez mais rico, ela estava cada vez mais doente. Eu falei para ela assim, em primeiro lugar, por que você acha que o dono está mais rico e você mais doente? Porque esse fardo é tão pesado para você carregar. Mas você gosta do que você faz? Você gosta de fazer o tricô? Ela falou, gosto. Travou. Seu Paulo travou aí. Vamos ver se ele. Já Se você gosta de fazer o tricô, faça o tricô. Falei para ela, imagine numa manhã de frio.
Aqui a gente fala geada até, aqui, quando começa a formação de neve, mas aqui na minha região dá 3 centímetros só, não é muita coisa. Quando começa frio, geada, porque está todo mundo morrendo de frio, quantas crianças deixaram de morrer de frio por ter vestido uma blusinha que você fez? Isso. Quantas mães agradeceram, pelo amor de Deus, porque aquela blusinha até era a única coisa que tinha para casar. E fui mostrando para ela o quanto importante era o trabalho da tricoteira. O que aconteceu? Ela chegou na casa dela assim, ela falou que ela chegou na casa dela, olhou para a máquina de tricô, olhou para aquela quantidade muito grande de lã lá no canto, e olhou assim: isso não é uma cruz, isso é uma esperança. Tá? Isso não é um sofrimento, isso é um acalento. Um Não, acalento. eu não vou ficar com o braço doendo porque eu trabalhei o dia todo, mas eu vou ficar até com o braço cansado porque eu abracei e amei muita gente do outro lado. E ela começou a trabalhar esses pensamentos positivos. 2 meses de tratamento, ela não tinha mais depressão. E eu fiquei uns 20 anos sem ver essa pessoa. Daí um belo dia, bateu o sino, para quem não sabe, chega na minha casa tem que bater o sino. Bateu o sino, fui lá abrir a porta, era ela. Ela falou, seu Paulo, eu tenho uma gratidão tão grande para o senhor que eu vim trazer. Eu vim trazer meu muito obrigado para o senhor. Daí eu falei, nossa, que por quê? Ela falou assim, porque o senhor fez eu enxergar o quanto que eu poderia ser útil fazendo uma coisa que parecia tão despropositada. Era um negocinho tão chato. Então, ela foi trabalhando essa mente sã, esse desejo, essa coisa de crescer, de desenvolver, e ela conseguiu transformar a vida dela. Transformou a vida dela, do marido, dos filhos, dos netos, tá? E a última vez que ela veio aqui foi em novembro do ano passado, ela já estava esperando o bisneto. E a depressão, e a vontade de morrer. Ah, não, essa aí era bobagem, essa coisa do passado. Legal. Mas isso aí é muito interessante. Tem uma historinha também nesse mesmo sentido. Quando a pessoa faz aquilo que ela está fazendo com profundidade, com amor, com dedicação, aquilo que ela está fazendo se transforma numa obra grandiosa, né? Então, tem a história seguinte, que aquela senhora que leva o chá com todo o amor para os pacientes no hospital, né? Aquela senhora que faz o serviço de levar o lanche, de levar o chá, né? Quando ela faz isso com aquele amor, com aquela dedicação, ela cura muito mais do que todos os médicos que vão lá só dar uma olhada e vão embora, né? Porque ela está fazendo aquilo que ela tem que fazer, que é levar o chá, mas ela está fazendo com amor, com presença, com dedicação. E muito provavelmente as pessoas do hospital estão esperando a visita da mulher do chá. É, e Então, estão esperando a visita do médico, estão esperando a visita da mulher do chá. vai achar Porque nada, ela depois traz se for um amor, chazinho, vai ver. traz Tá certo. amor. É Né? verdade. Então, o que que acontece? O poder de cura, né? Já estamos falando de mente positiva. O poder de Isso, cura que a gente busca pode não estar no mais sofisticado do laboratório, no melhor dos equipamentos de respiração, mas o poder de cura está no nosso amor, no nosso pensamento positivo, que vai estimular a nossa vontade de viver e de ver a correr as transformações que estão aí surgindo e que são inevitáveis. isso. E é como eu São falo para o muitas. senhor, nos grupos de constelação que a gente faz aí nos Passos do Senhor, e nos meus grupos de constelação, no trabalho que eu faço, na terapia da constelação, eu sempre deixo bem claro, olha, constelação não cura ninguém, remédio não cura ninguém, médico não cura ninguém. Esses são artifícios, são artefatos que nos ajudam a nos recuperar, né? Mas depende daquela pessoa que está recebendo, né? Como o senhor falou, de repente a pessoa compra um remédio aí que custa, sei lá, milhões de reais e ela não sara. Mas aquela pessoa, né, que de repente toma uma coisa mais simples, ela cura. Porque a cura não está no remédio, a cura não está no terapeuta, a cura não está no médico. A cura está na pessoa mesma. A única pessoa que pode se curar é ela mesma. É lógico que o médico vai ajudar,
o Todo terapeuta mundo vai precisa. ajudar, né? O remédio vai ajudar, né? Nesse sentido, não é verdade? E nós estamos aí para isso, né? Para ajudar. Então, quando a pessoa chega para mim e fala, isso, estou com um problema, quero que você resolva. Eu falo, negativo, não estou aqui para resolver o problema de ninguém. Eu estou aqui, se você permitir, se você quiser, para ajudar a você olhar para isso, né? E uma vez que você olhe e você queira fazer diferente, aí é com você. Nós estamos aqui, o seu Paulo ele faz um trabalho magnífico em relação a isso também, né? De dar esse suporte, porque às vezes, né? Às vezes a pessoa precisa realmente de um medicamento. Nós temos aí pessoas que estão em crises mesmo aguda, tem uma dor insuportável, tanto uma dor física como uma dor emocional, uma dor mental. E eventualmente, naquele momento específico, talvez ela precise de um medicamento. Talvez, a gente não sabe. Mas É, e é bom que a gente tenha um medicamento para esses casos. O que a gente vai pode falar, e eu acontecer. vou fazer uma live só sobre isso, é que passado esse momento em que você se sentiu talvez assim, né, descuidada, né? Passado aquele momento em que você pode se recompor, aí você também pode se livrar do remédio e assumir a responsabilidade pela sua vida, né? Essa é o Paulo. É, é. Uma gota de água na ponta da língua, uma gota de água na ponta da língua pode ser o grande remédio para alguém que está com sede. Mas ela não vai matar a sede, né? Só que vai saciar a ponta da língua. Quando a gente fala bastante, e eu sou de falar pouco, né? Graças a Deus, o Isis fala mais. Mas quando a gente conversa, quando a gente faz palestra, você vai fazer uma palestra, normalmente eles colocam para a gente uma garrafinha de água gelada e um copo. Isso. Eu agradeço pela água, é uma Eu possibilidade, estou aqui pode com uma acontecer canequinha, ó. que eu precise de uma canequinha de água, mas normalmente eu não uso. Por quê? Quando a gente está falando, as nossas cordas vocais, elas aquecem. Aquece, exatamente. A ponta da língua aquece, o corpo da gente aquece. A gente emana energia. Isso. A gente vira um gerador de energia quando nós estamos conversando. E daí você está com a temperatura alta e põe água gelada na garganta. Não, água gelada nunca. Parece o Pato Donald. Acabou. É verdade. Então, eu aprendi uma técnica, isso quando eu era muito jovem, que eu estava fazendo. Eu agradeço até o pessoal da educação aqui da minha região, da Delegacia de Ensino Mogi das Cruzes aqui da região, que ela sempre deu suporte para que a gente pudesse falar das nossas ideias com a criançada, né? E eu ia em todas as escolas fazer palestra. Aí um dia, o delegado de ensino era meu fã, o professor Zé Luiz Freire de Almeida, um cara muito bacana. Ele chegou e falou assim para a diretora da escola: não, deixa o Paulinho fazer a palestra, porque o cara é super bom. Não, super bom não era, mas eu fui lá fazer a palestra. Daí eu fui fazer a palestra. E quando eu cheguei na palestra, ele falou assim: eu quero que você faça palestra para todas as crianças do colégio. É possível? É possível. Como seria essa palestra? Palestra de 35 minutos. Palestrinhas curtas, boas. Então você vai fazer para o terceiro colegial, para o segundo colegial. Depois você vai fazer na segunda hora para o primeiro colegial, depois você vai fazer para a oitava série, para a sexta série. Quando chegou um horário, eu estava fazendo palestra para o pré-primário. Aí na hora do pré-primário, o que eu fiz? Eu sentei no chão com a criançada para conversar, brincar, porque já não tinha mais o que falar. E eu fui falando, fui falando, fui falando, fui falando. Eu cheguei a fazer 10 palestras no dia. E tem muitos professores daquela época que de vez em quando me encontram e falam: poxa, Paulo, você não faz mais palestra? Né? E a gente ia falando, levando o ensinamento sobre meio ambiente, agricultura, saúde, todas essas coisas que a gente trabalha no dia a dia. Aqui na Lua Crescente, a gente leva isso para as criançadas das escolas. Numa daquelas falas, de repente, eu fiquei o Pato Donald, né? Acabou a voz, não aguentava mais. Aí fui no médico, né? Fui no médico, parou de falar, como é que você tá com um calo nas cordas vocais, tanto falar. Daí uma pessoa pegou e falou assim para mim:
Morde a língua. Como assim? Morde a língua. Quando você estiver falando um grande estilo, com um público muito grande, que você precisa colocar toda a sua energia para fora, e você está gerando muita energia, você está muito alto na sua frequência, dá sede. Você morde a pontinha da língua e engole a saliva. Porque a saliva está na mesma vibração da energia que você está recebendo. E a água mineral que estava geladinha lá em cima da mesa não está. Não tá, é Aí verdade. daquele dia para cá, nunca mais eu tomei água durante a palestra. Então eu falo assim para as pessoas, eu tenho profunda gratidão porque ele leva a garrafinha de água, né? Eu olho para a água, agradeço pela existência da água maravilhosa, vai saciar o momento que for necessário, possível, mas durante aquele bate-papo, durante aquele momento que eu vou estar expondo toda a minha energia vital na forma de ensinamento para as pessoas, aquela água não vai ser necessária. Nunca mais tive problema de garganta. Que legal. Então, é uma Muito experiência assim, bom. fantástica. Isso mesmo. Bom, pessoal que está assistindo, quiser fazer pergunta, tem um botãozinho ali aí na tela com um sinal de interrogação. É só apertar, clicar que vai aparecer a pergunta para a gente, tá? Tá? Muito, muito, muito interessante esses contextos que o senhor está falando e traduz muito, né, da gente olhar para a gente mesmo, né, da gente ter o cuidado com o nosso corpo e com a nossa mente, né? Exatamente. Para quem ainda não conhece, e muitas pessoas vão ver essa live depois, o seu Paulo tem uma empresa, né? Uma empresa reconhecida com todas as certificações, tanto nacional como internacional, né? E o seu Paulo, ele planta, produz, né? Trabalha, trata, embala e vende, né, ervas medicinais, tá? Então, podem procurar Isso, depois aí, Lua Crescente Ervas Medicinais, né? Paulo das Para quem tiver Ervas, Paula Paulo das das Ervas, Ervas. né? Então, Eu muito interessante essa posição, Isis, porque nós viemos, quando eu tomei a decisão, hoje eu estava me lembrando disso, foi em julho de 1989, no dia 14 de julho de 1989, quando eu pedi demissão da Secretaria da Doença que eu trabalhava e passei a imaginar uma vida saudável. E daí fui batalhar uma proposta de vida saudável que deu. Surgiu então aí, em 92, a ideia da Lua Crescente Ervas Medicinais, que hoje já é reconhecida dentro e fora do Brasil. E nós temos uma clientela maravilhosa, nós temos uma marca já consolidada, que é muito importante, e o nosso trabalho, o nosso carinho, o nosso amor e o nosso respeito pelas pessoas e pela natureza é semelhante para que todos possamos viver bem de uma maneira muito mais tranquila. Exatamente, né? E o trabalho que a gente faz, eu me incluo, né? Como, primeiro que eu honro muito, agradeço profundamente o senhor, porque eu conheci, eu reconheci também como profissional muito competente, né? E a gente me coloca na posição de levar, de tentar levar as pessoas, né? Esse olhar diferenciado, né? Para sair realmente dessa loucura, para sair desse adoecimento mesmo que todas as pessoas estão se colocando, né? De voltar mais o olhar para dentro, de respirar mais, de comer um produto, um alimento mais saudável, né? Tudo isso vai proporcionar não só, né, um benefício para o nosso corpo físico, mas também para a nossa cabeça, para a nossa mente, para o nosso estado emocional, né? Isso é fundamental, né? Muito fundamental. Lá no espaço do seu Paulo, né, em Salesópolis, eu faço trabalho de constelações familiares e ali também, em conjunto, né, o seu Paulo também atende, né, faz o atendimento com ervas, com plantas, e a gente integra, né, uma coisa com a outra. Isso é que é É, não é isso? pode falar. Olha quantos coraçãozinhos subindo na tela aí. Tem muito coração, muito Olha, amor então, emanado o desse pessoal está pai. entrando. Então, a gente faz esse trabalho com as pessoas, né? E umas coisas interessantes, porque eu trabalhei na área de saúde pública, né, que eu falo que era a Secretaria da Doença, porque
Lá só se fala de doença, né? A Secretaria de Saúde, uma vez eu perguntei para o ministro da Saúde, o senhor que é o ministro da doença, como é que o senhor vê a questão das terapias alternativas? Ele falou, não entendi a pergunta. Eu falei, não, por causa da doença. E eu decidi a trabalhar com as plantas medicinais, por aí foi um trabalho que era didático. A intenção não era a erva medicinal do jeito que é, tá? A minha intenção era um trabalho bem didático, educativo, voltado para a questão da preservação das culturas tradicionais, da natureza, aquela coisa toda. Só que foi se agigantando de tal forma que eu perdi o controle, né, da situação e tornei-me o grande Paulo das Ervas. Não tornei o Paulo das Ervas, não tem nada de grande. Eu tornei o Paulo das Ervas, a lua crescente, como o próprio nome diz, está sempre crescente, e nós começamos então a expandir essa ideia. Mas o mais importante é o seguinte, que nós sempre focamos na saúde, na qualidade de vida, no pensamento positivo, na mente sã, corpo são. Nós sempre focamos nisso. Então, cara, porque o cara tá doente, o cara tá internado, o cara tá ruim, o cara tá com câncer, você vai lá ver? Não, lá dentro do hospital, quem vê é o médico que se vira com ele lá, tá lá, não é problema meu. Agora, se ele quiser vir falar comigo, daí eu tô falando. Entendeu? Isso mesmo. Se o cara quiser ir no psicólogo, conversar com o psicólogo, ele vai no psicólogo e conversa com o psicólogo. Mas ele quer que o psicólogo resolva o problema, que não é do psicólogo, é dele. Aí eu quero ir no médico lá para fazer a cirurgia. Se caso eu não morrer na cirurgia, depois eu vou tomar um chazinho. Normalmente morre na cirurgia. Porque o cara vai com medo. Outra pessoa sofre uma série de tragédias da vida, tem que passar por milhares de cirurgias e fala assim, nossa, mas foi tão linda, o médico fez com tanto amor, carinho, que eu tô curado. O médico fala assim, nem lembro de você, mas não, mas o senhor me salvou. Entendeu? Então, esse senhor me salvou não estava só no médico, estava também dentro do ser que recebeu a terapêutica ali, cirúrgica e resolveu o problema dele. Então, muito importante quando a gente busca um pensamento novo é estar realmente aberto para receber a novidade. Para receber a novidade. Eu não vou querer comprar. Aqui na minha casa parece que tem, né? Um rádio moderno com designer antigo, porque parece que aquele rádio tradicional, mas ele é moderno. Né? O pessoal acha que esse rádio ainda pega, eu falo, não sei, nunca pegou nada, não, tá parado aí, de vez em quando ele fala. Então, o que acontece? A gente quer, eu quero um Fusca moderno. Não, eu posso ter um Fusca recalchutado, melhorado, reformado, mas moderno. Eu não vou conseguir ter um Fusca. Então, é esse padrão de pensamento que a gente tem que ter. Mas eu gosto da tradição porque o Fusca era um verdadeiro trator. A gente pensa assim, não, o Fusca era um Fusca, o trator era um trator. Só que você gosta e você luta por aquilo que você gosta. Eu falo para as pessoas, não tenha vergonha do seu sonho, não tenha medo de sonhar, se arrisquem naquilo que você acredita, porque o risco e a oportunidade andam juntos. São irmãos gêmeos. Se eu não correr o risco de perder alguma coisa, eu não vou ter a oportunidade de ganhar outra. Então a gente tem que aprender a arriscar, aprender a confiar naquilo que a gente acredita, defender as nossas ideias. Quando eu comecei a falar que eu ia trabalhar com ervas medicinais, muita gente falou que eu era doido. Por quê? Eu estava saindo do serviço na Secretaria de Saúde, tá? Eu estava saindo de um emprego fixo, que eu tinha um salário garantido no mês, que eu tinha, era 36 horas de serviço por semana, que estava tudo tranquilo, para cair no mundão, que lá eu sabia o que era. Eu falei, mas aí é que tá bonito o desafio, o que será que é? E eu fui atrás do que será que é. Descobri que 70% da população mundial usa ervas medicinais de forma mais natural possível. Uma coisa boa. Mas essa mesma 70% pode tomar uma injeção de vez em quando? Pode. Essa mesma 70% pode fazer uma cirurgia de vez em quando? Pode.
Entendeu? Não vamos dizer que Exatamente. não pode. Né? Depende da necessidade urgente, ali, urgentíssima. Mas tudo aquilo que é prevenção, né? Alimentação de qualidade, água pura, sono perfeito, dormir bem, boas leituras, bons conhecimentos, brincar, conversar, contar piadas. Vocês perceberam que eu não gosto de piadas, sou uma pessoa muito séria, não faço nenhuma brincadeira com as pessoas dando risada, tá? Isso é Eu sou verdade. uma pessoa muito séria. E o que que acontece? Mas a gente precisa ser essa criança. Tem que deixar coisas que estão aqui dentro da gente, expandir essa energia vital. Porque quando você vai pegar uma criança desnutrida para se tratar dela e um velhinho em convalescência de uma doença, parece que a criança reage mais rápido. Então, se a gente fazer com que essa criança que existe dentro da gente se manifeste e mostre toda a potência que ela tem, a gente não vai envelhecer nunca. É verdade. Seu Paulo, eu vou fazer o seguinte: o papo está ótimo, eu vejo que as pessoas estão bem interessadas aqui, então a gente vai fazer o seguinte, né? Daqui a pouco a conexão cai, então a gente vai encerrar essa primeira parte e a gente volta daqui a pouco dando continuidade a esse papo que está excelente. Quem quiser fazer Legal. pergunta, pessoal, tem um botãozinho ali com sinal de interrogação, tá? A gente vai encerrar essa primeira parte e daqui a 2 minutos a gente já começa a outra, tá bom? Volta aí, tá? Combinado. Valeu. Faz, vai.